Olá, bom dia, leitores e leitoras, como estamos? Gente, hoje, como prometido, eu tô até gravando um pouquinho mais cedo aqui para não ter perigo de atrasar, né? No caso de ontem. Eu vou fazer hoje uma resenha desse livro aqui, que foi o livro que eu li no Natal, um livro excelente, que são, no caso, as Recordações e Memórias de Joana d'Arc, escrito por Mark Twain. E esse livro aqui ele tem já uma introdução muito interessante porque o Mark Twain não fez questão de falar muito a respeito desse livro quando ele escreveu. Ele ficou muito conhecido ali por outros livros, como por exemplo Huckleberry Finn, o Tom Sawyer, que são livros excelentes dele, assim como também o Príncipe Mendigo. E esse livro aqui, ele meio que tem já uma história inicial muito mística, né? Que ele estava passando pela rua e ele próximo à biblioteca onde ele estava e caiu, né, um documento é, ali relativo a Joana d'Arc. E é interessante assim observar vamos dizer assim, o carinho que o Mark Twain tem por essa personagem. E é muito interessante também essa questão de que você percebe que o Mark Twain tem uma admiração, né, uma, uma espécie de também carinho por personagens que eles têm essa questão da inocência, tem essa questão de estar num contexto complicado e eles conseguirem através, né, da sagacidade, da inteligência e muitas vezes até da astúcia também deles, conseguir ficar, né, derrotar, vamos dizer, né, ser maior do que um mundo que é muito maior, assim, muito mais hostil do que eles. E eu acredito que com Joana d'Arc não foi diferente, né? Essa personagem que você vai ter dentro desse livro, ela iniciando ali na infância dela, né, na fase pueril. Existe toda uma mística sobre a cidade que ela vem, né, a cidade de Doremi, e existe uma lenda a respeito das árvores, né? Que existe em Doremi, existe uma árvore lá que diz que quando as crianças crescem, né, depois se tornam adultas, essa árvore permanece na memória delas e se por acaso elas vierem a morrer em combate, elas retornam para o local de origem como se fosse um guia, né, do espírito dessas pessoas que nasceram nessa cidade. E é bem bacana, assim, esse tom místico. É, o único problema aqui nesse livro é que ele é um pouquinho arrastado, tá? Eu acho que ele prolonga demais em relação a essa questão do misticismo, em relação à cidade do Remy, em relação inclusive às fadas que moram perto dessa árvore. E o livro ele fica um pouquinho arrastado no começo por conta desses detalhes, mas encerrando esse arco da infância dela, né, que ela já mostra desde pequena uma inteligência muito avançada, né, tem um capítulo aqui do livro falando sobre um antigo soldado de guerra inglês e ele pedia ajuda ali na vila porque estava com fome e as pessoas não faziam questão nenhuma, né? Aqui no caso o livro vai contar a época da Guerra dos 100 Anos, então existe uma hostilidade muito grande entre França e Inglaterra. E aí as pessoas ficam em dúvida se devem ajudar ou não esse homem e tudo, e vem um professor é, que mora nessa vila, na vila de Doremi, lá ajudar, dizendo que a barriga não pode ser culpada pelas coisas que a cabeça faz, né? E todo mundo acha essa filosofia muito bonita, muito interessante, e quando termina tudo, o homem já tinha a comida indo embora, que a Joana Dark tinha dado a comida para ele, e né, ela no caso ali, o pai dela chega e conversa com ela, meu filho, por que você fez isso, né, sem antes ter consultado, e ela falou que não considerava prudente ter que esperar tanto por uma questão, né, que era uma questão de humanidade, né, não tinha a ver necessariamente com filosofia. E aí, encerrando mais esse arco da infância dela, você vai já para o arco ali da adolescência, né, indo para a juventude dela. Ela tem um papel fenomenal aqui. A partir ali dos 17 anos, aos 17 anos ela já tem a questão do chamado, né, dos espíritos no caso dos santos, né, que vem falar com ele, São Miguel Arcanjo e outras duas santas que auxiliam aqui a questão da Joana d'Arc. Falam com ela dizendo que ela precisa
libertar a França do domínio inglês e também precisa coroar o próximo rei, que ela chama ele de Delfim, né? E o que é interessante é que aqui nesse livro o Mark Twain se faz como um narrador onisciente, tá? Ele participa e ao mesmo tempo narra os acontecimentos mais como um personagem, né? E eu senti que essa foi uma forma dele se fazer realmente ali presente de fato, né? Como se ele estivesse criando uma persona e dentro dessa persona se inserindo na história, o que torna ela bem mais interessante, né? Nessa jornada dela, ela passa por uma série de desafios, né? Logicamente, ninguém em sã consciência ouvindo o que ela tem para dizer, né? Olha, eu preciso que você me deixe passar, né? E porque eu preciso comandar os campos, o exército francês e libertar a França do domínio inglês e eu ainda preciso coroar o verdadeiro rei. Ninguém em sã consciência escutaria isso, né? Então ela passa por uma série de provações. É, Ela faz, inclusive, várias... como é que eu posso dizer assim? Ela faz várias previsões, né? Inclusive, ela comenta aqui com o mensageiro do rei, quando ele passa pela cidade de Domremy, que ela precisa, né, ir falar diretamente com ele. E ele não acredita, né? Obviamente. E ela fala, olha, se você... quanto mais tempo a gente perde aqui, pior a situação vai ficando. Agora, por exemplo, há 1 hora atrás, uma cidade aqui próxima foi conquistada. E como era mensageiro, ele era muito bem informado de tudo o que estava acontecendo. E, de fato, pouco tempo depois ali, quando ele saiu, né, da cidade toda, ele soube que realmente a cidade foi conquistada pelos ingleses. E ele já viu isso em um sinal, né, um sinal divino, né? Não tinha nunca como ela saber de uma informação dessa. E além disso, ela vai meio que juntando também no começo ali da história, no começo e no primeiro da história, a trupe dela, né? Que é formada pelo personagem do Mark Twain, onisciente, é formado por uma figura que ficou muito marcada em mim, que eu achei ela divertidíssima, a figura do Paladino, que nada mais é do que aquele guerreiro, né? Que se acha, né? Mas um grande contador de histórias, às vezes um belo mentiroso, a mentira dele só vai aumentando ali a cada história, e também formada por né, posteriormente ali por um soldado que após ela ali convencer, né, que de fato deveria seguir ali com o exército francês, que ela realmente estava destinada a isso. Inclusive ela passa, né, por outras provas muito complicadas aqui. Ela tem que provar diante de 53 juízes que ela realmente está sendo influenciada por Deus, não pelo demônio, né? Ela também passa por uma provação de que de uma sala cheia de pessoas, né? Ali depois dela ter conseguido, né, ser ouvida ali pelo rei, né, ter convencido as pessoas, ela passa ali para uma sala onde ela tem que saber, né, quem é o rei de fato, tentam pregar uma grande peça nela e ela mais uma vez mostra que conhece a verdade e soube reconhecer, né, quem era o rei ali diante de todos, mesmo com o circo amado. Eu até vou me encerrar por aqui as partes mais interessantes do livro para não estragar a leitura, tá? Mas ela chega depois a conhecer uma das últimas pessoas que vai estar ali ao lado dela, né? Que é o Anão, que é um personagem aqui muito aquele fiel escudeiro, vamos dizer assim, que vai estar ali com ela nos momentos mais difíceis, e o homem é praticamente uma muralha viva. Ele tem esse nome porque ele é tão parrudo, né, tão grande que o pessoal colocou o nome dele de Anão como uma chacota, né? Então, você vai ter aqui as cenas de diálogo, as cenas mais emocionantes, que são as cenas onde ela vai ter que enfrentar os juízes, tanto da França quanto os juízes ingleses, e as cenas de guerra também, que são muito interessantes. Mas eu percebi aqui que o Mark Twain, ele tem uma admiração muito grande vamos dizer assim, pelas cenas que são mais de discussão, né? No caso, os tribunais com que ela passa, você nota que o Mark Twain desenvolve ali de uma maneira muito mais descritiva, muito mais perspicaz. Os contra-argumentos dela com esses juízes são geniais. E existe um detalhe muito importante sobre esse livro, tá, gente? Apesar dele ter esse tamanho, a leitura é muito agradável. Ele só
como eu falei, né, ele só é um pouquinho arrastado no começo, mas quando você vai chegando no meio, indo pro fim, ele fica fenomenal, tá? Não só pela cena de guerra, como dos tribunais também, como também as cenas das conversas entre eles, né? E também mostra essas cenas onde ela tem essa capacidade, né, através das vozes que ela escuta, de tomar decisões, né, saber coisas que os outros não teriam como saber. E sempre você vai ficar com essa pulga atrás da orelha, né? E uma coisa que é interessantíssima, ele começa depois de um tempo a se afastar um pouco ali dela, né? Vou indo para a parte ali final do livro, porque essa aqui, eu não sei o que é que a França tem, tá, gente, com os próprios cidadãos. A história francesa, normalmente com seus líderes, é muito ingrata, tá? No caso, eu li a biografia de Napoleão Bonaparte, li aqui o dela, e ela passa por uma situação trágica, né? Uma situação de traição muito complicada, e ela, mais uma vez, tem que contar com toda a sagacidade, né? Ela praticamente desde os 17 para os 19 anos tendo que lidar com situações dificílimas, e ela se sai brilhantemente, tá? Quem não conhece a história de Joana d'Arc, eu não vou contar indo ali para o final do livro, tá certo? Mas eu não conhecia, eu tinha assistido um filme há muito tempo atrás, interessantíssimo porque, gente, aqui, apesar de ser um romance que conta a história da vida da Joana d'Arc, é baseado em fatos históricos e é baseado na bibliografia dela. Foi um estudo muito bem feito e muito aprofundado que o Mark Twain faz. Mas ele conta essa história do jeito dele. E eu confesso para vocês que depois de ter lido esse livro, é muito complicado, muito, mas muito mesmo, escolher os melhores livros, né? Pro Mark Twain, esse aqui foi o melhor livro dele. Mas tem sempre aquela questão, né, do próprio escritor não ser a pessoa mais indicada a escolher o melhor livro dele. Normalmente é o público que escolhe, né? Mas eu confesso para vocês que entre esse livro, Tom Sawyer e Huckleberry Finn, assim, a minha cabeça chega a dói de ter que escolher um entre esses três. Os três são livros excelentes. Tom Sawyer vai ser interessantíssimo do começo ao fim. Huckleberry Finn fica muito bom, né, no meio do livro, indo para o final, mas sempre com aquele tom cômico, sempre com aquela questão divertida. E aqui ele é só um pouquinho arrastado por conta desse começo que ele coloca aqui dentro, que é muito místico, muita, vamos dizer assim, muita história para explicar um pouquinho do contexto dela e dessa questão da ligação mística dela, né, com os santos, né, com as figuras. Mas depois ele fica assim bom, excelente e termina excepcional, tá? É uma figura que eu fiquei muito feliz em conhecer. Tenho certeza que você vai gostar também. Apesar do tamanho, não é um livro difícil de ler, é um livro muito tranquilo, muito fluido. Já vem com fitilho. Essa edição aqui, no caso, é da Martin Claret. E Mark Twain é um dos escritores também que está na minha lista dos meus top 10. E o cara é excepcional. Tanto narrativamente, quanto também na forma de escrever, quanto também no tom cômico. Eu digo que o Mark Twain é uma mistura perfeita entre o Charles Dickens e o Nikolai Gogol, né? Ele consegue trazer muito bem tudo isso e com certeza é um escritor que merece sua atenção, tá, gente? Essa foi a resenha. Como eu prometi para vocês, eu não vou fazer resenhas muito aprofundadas porque eu não quero estragar muito da experiência de leitura e nem quero trazer informações demais para que vocês acabem não ficando assim muito influenciados. Mas a questão aqui é te apresentar o conteúdo que esse livro traz. E a partir, né, desse momento, desse começo de ano, eu pretendo que as resenhas tenham esse tom aqui que eu estou conversando com vocês, tá, gente? Agradeço a atenção de todos, desejo um excelente domingo e até o próximo final de semana.